Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal de seminários multidisciplinares. É uma disciplina que nós temos aqui no curso de zootecnia, né? No momento presencial, nós podíamos aí estar sempre fazendo os seminários sobre temas diversos, os quais eram escolhidos pelos próprios estudantes. E agora, no não presencial, nós estamos com esse canal aqui, ok? Para a gente apresentar as aulas, bem como os seminários dos estudantes. Então sejam todos bem-vindos. Se quiser fazer a inscrição aí para ficar mais fácil acompanhar os seminários, fiquem à vontade. Hoje nossa missão, então, é passar para vocês a primeira aula, a técnicas de oratória 1, ok? Então vamos compartilhar aqui a nossa tela. Bom, eu sou o professor Luiz Machado, sou professor do curso de zootecnia e vamos falar um pouco de técnicas de oratória 1, né? Lembrando que nós também teremos mais 2 aulas referente a esta teoria da oratória, onde nós vamos tentar passar algumas dicas que nós consideramos importantes para quem vai apresentar um seminário, ok? Bom, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: qual que é a importância de uma boa oratória? Qual que é a importância de uma boa apresentação? Tá? Quando você é o apresentador, o orador, você quer transmitir uma mensagem para as pessoas. Essa mensagem tem que ser facilmente assimilável, facilmente compreensível, ok? Se ela for facilmente compreensível, o processo de comunicação entre você e a pessoa, os ouvintes, vai ser facilitado. Além disso, é muito importante também que você consiga convencer a todos aqueles que estão escutando, ok? E muitas vezes, para a gente conseguir convencer, nós vamos utilizar algumas técnicas importantes. E aqui nós estamos falando de convencer no sentido de gerar confiança por aqueles que estão escutando. Ok? A partir do momento que há um envolvimento entre quem está transmitindo a oração e quem está recebendo, ok? No momento que há essa confiança, todo o processo é facilitado. Então, nós temos que ter uma boa oratória, principalmente para inspirar confiança também em quem está nos escutando, favorecendo o processo de entendimento, ok? Uma boa oratória é fundamental a todos os profissionais, ok? Sejam profissionais de nível médio, profissionais de nível superior, a todos os profissionais. É muito importante. A gente sempre fala com os estudantes, né? Nós damos aula para o curso de zootecnia e muitos deles acreditam que vão trabalhar com animais. Não, a maior parte de nós vamos trabalhar com pessoas. Podemos trabalhar com animais também, é óbvio, mas quando nós trabalhamos com pessoas em equipes, em palestras, em reuniões, ok? Nós temos que ter uma boa oratória para a gente conseguir comunicar e transmitir a nossa mensagem. Então, isso é fundamental, ok? Bom, a pergunta que nós nos fazemos agora é a seguinte: por que que nós temos tanto medo de falar em público? Né? E aí a gente até faz uma discussão com os estudantes. Por que que a gente tem tanto medo assim de falar, de chegar, de nos expor? Na verdade, isso varia muito conforme a nossa idade, conforme o nosso grau de maturidade, conforme tudo que a gente já vivenciou, né? Mas aqui nós vamos elencar alguns itens que nós consideramos importantes, ok? Bom, o primeiro item é exposição a críticas e valores dos outros. Nós estamos muito preocupados com isso na maioria das vezes, principalmente quando nós somos mais jovens. A partir do momento que a gente vai amadurecendo, nós vamos perdendo um pouco desse medo da crítica das pessoas. Chega um ponto que a gente perde o medo de errar, perde o medo de ter culpa, ou perde simplesmente o sentimento de culpa das coisas. E aí a gente passa a encarar as coisas de uma forma mais madura e de preocupar com medo, né, do erro, medo de ter culpa de alguma coisa. Então, você trabalhar essa questão da exposição a críticas e valores, isso vai ser muito importante, ok? Bom, segundo, preocupação com sexo oposto ou mesmo sexo, não sei. Eu, por exemplo, tinha muito isso. Eu sempre, quando eu ia apresentar, eu era mais jovem, eu me preocupava demais com o que as meninas iam pensar de mim, tá? E aí, muitas vezes, a minha apresentação era prejudicada por esse tipo de medo, ok? Que tem muito a ver com o primeiro item, ok?
Terceiro, não ter o costume de falar. Essa talvez seja uma das principais motivos, ok, que as pessoas tenham alguma dificuldade aí para falar em público. Elas não falam, elas não têm o costume, né? E muitas vezes para você vencer esses problemas, esse medo, você tem que praticar. Aliás, o falar em público é também um desafio entre vários desafios que nós temos na vida, né? A gente vai ter que praticar para a gente poder superar esse desafio, ok? Então, não ter o costume de falar é uma das coisas que mais pesam em relação a isso, ok? Continuando, medo do fracasso tem muito a ver com o primeiro que a gente falou também. Esse medo do fracasso você vai perdendo pouco a pouco. A partir do momento que você vai amadurecendo, você passa a preocupar menos com o que as pessoas vão pensar. Que todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós fracassamos de alguma maneira, ok? Então é óbvio que a gente está num processo de melhoria, mas o fracasso faz parte do nosso dia a dia, ok? Então assim, não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, façamos tudo para dar certo, ok? Bom, próximo item, responsabilidade perante as pessoas, e muitas vezes essa responsabilidade pode me atrapalhar se eu achar que eu tenho que agradar todo mundo, que eu tenho que ser perfeito, isso pode me atrapalhar de alguma maneira. E por fim, autocobrança. E muitas vezes, para você trabalhar a sua capacidade de fala, trabalhar a sua desenvoltura, trabalhar a sua desinibição, será fundamental que você se cobre menos. Você, como ser humano, tem que entender que o erro faz parte. Ok? Nós vamos fazer de tudo para não errar. Nós vamos ensaiar, nós vamos preparar, conforme nós vamos explicar para vocês, ok? Mas é óbvio que se der errado, tá ok? Isso pode dar errado, pode acontecer alguma coisa errada na minha apresentação. Isso vai ser normal de acontecer e eu também vou estar preparado para isso aí, ok? Então não se cobre em demasia. Esse é o primeiro conselho nosso. Não se cobrar em demasia para fazer uma apresentação. Você não tem que agradar todo mundo. Não tem que ser perfeita a sua apresentação. Deixe fluir pouco a pouco, ok? Bom, próximo item que a gente vai comentar. Entender do assunto pode ser diferente de falar, né? A gente, como professor, depois de um tempo de sala de aula, você pode me passar um assunto, pode me passar alguns slides, que eu vou tentar enrolar, que ali vou saber mais ou menos o jogo de palavras e vou tentar explicar sobre aquilo ali e vou falar 15 minutos de algo que eu domino muito pouco. Só que muitas vezes, para ensinar, para transmitir a mensagem, para inspirar confiança, é fundamental que você saiba, tenha um domínio muito maior do assunto. Então, para tudo aquilo que nós vamos transmitir na nossa oratória, para tudo aquilo que a gente vai falar, é necessário que eu domine o assunto, ok? Eu tenho que ter um domínio mínimo daquilo ali, mesmo porque podem surgir dúvidas, ok? Que eu talvez não vou conseguir responder conforme o meu domínio, ok? Aqui na disciplina, por exemplo, nós deixamos os temas abertos para os estudantes, justamente para escolherem assuntos que gostam, fora da área de zootecnia, ok? Assuntos que eles dominam, justamente para o diálogo, né? Para a apresentação fluir bem, ok? Então, fundamental, não se esqueçam, busquem se informar do assunto que vocês vão apresentar, ok? Bom, mas como desenvolvemos então essa habilidade da oratória? Como é que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai falar com mais fluidez? Olha, e aí eu tenho que contar para vocês a minha história. Hoje eu sou professor da disciplina de seminário, nós trabalhamos muito essa questão da desenvoltura com os estudantes, a gente vê que nos últimos anos o trabalho da disciplina tem sido muito bem feito, tá? Mas eu digo para vocês que teve um momento da minha vida que eu cheguei perante uma banca de estágio e falei, né, abertamente que eu não tinha sido dotado da habilidade de apresentar em público. Naquele momento eu estava muito equivocado. O que eu não tinha feito ainda é praticar. Eu ainda não tinha tido oportunidades para me desenvolver essa capacidade, porque essa capacidade você desenvolve. Mas você vai desenvolver a partir de muito treinamento, muita prática, ok? E durante a graduação, durante o curso que você faz, seja ele de nível médio ou superior, você vai ter muito essa capacidade de desenvolver
essa prática da fala. Essa prática da fala vai ser crucial no profissional, ok? Então, vai ser fundamental que você aproveite as oportunidades que são dadas a todo momento para você poder falar em público. Não se esqueça, encare toda vez que você for fazer uma palestra, toda vez que você for falar como equipe, com alguém, ok? É uma oportunidade que você tem na vida desenvolver mais essa habilidade da fala. Tenha certeza disso, ok? Agora, funciona muito bem a autorreflexão. Você se conhecer, entender os seus medos, entender aquilo que mais te aflige, ok? Um filósofo da antiguidade sempre falava que o ser humano ele vai evoluir a partir do momento que conhecer a si mesmo. Então, é fundamental nós conhecermos a nós mesmos, ok? A fim de sabermos das nossas fortalezas, bem como das nossas dificuldades, ok? Então, o exercício de autorreflexão pode ser fundamental para você trabalhar algumas características relacionadas ao oratório, ok? Bom, e como nós dominamos o nervosismo? Esse nervosismo que me dá branco, esse nervosismo que me deixa aí tremendo, tá? Como é que eu vou fazer quando eu estiver lá em frente, perto das pessoas? Como que eu vou dominar isso? Bom, existem alguns conselhos, né? Vamos encarar então com naturalidade. O medo é normal. Gente, o que nós vamos fazer aqui, o que nós estamos tentando é dominar o medo, ok? Porque ele vai acontecer. Ele é meio que instintivo. É necessário. Muitas vezes, até aquelas pessoas que já dominam oratória, já fizeram várias palestras, é óbvio que sempre numa palestra nova, ela tem alguma quantidade, ela tem algum resquício de medo ainda, porque ele é instintivo. Ok? A partir do momento que eu não tiver medo nenhum de fazer palestra, pode ser que tenha alguma coisa errada comigo. Então, esse medo é normal, tá? Então, nós vamos ter que dominar esse medo. Lembrando daquela ideia, para mim não me cobrar com tanta demasia, ok? Nós não temos que fazer a apresentação mais perfeita. Pode dar algum erro? Pode. Eu vou estar preparado para resolver, ok? Tem coisa que eu não consigo controlar. Você está fazendo uma apresentação e vai acabar a luz, como já aconteceu comigo, por exemplo, de não ter luz para apresentar. Tá? Isso você não tem como controlar, ok? Então, fica tranquilo que o medo é normal, ok? O assunto deve estar bem preparado, ok? Se o teu assunto está na ponta da língua, você já treinou, você já viu, já pensou no que pode dar errado e já contornou de alguma maneira, tá? Isso favorece, né, você diminuir o nível de nervosismo, ok? Então, é fundamental que você prepare a tua apresentação com antecedência, ok? Relaxe, evite olhar no relógio. Muitas vezes olhar no relógio pode ser interessante, ok? Para você controlar o teu tempo, mas é ruim. Normalmente quem olha no relógio tá preocupado em não ter material para cumprir aquele tempo mínimo, ou então está preocupado em estourar demais o tempo. Normalmente as pessoas que estão ali dentro do tempo não ficam olhando muito o relógio, ok? De qualquer forma, pode ser interessante você olhar o teu relógio para ver se o teu tempo está sendo gasto de maneira correta, ok? Pratique sempre que possível. Sempre, gente. É muito importante, principalmente para aqueles que estão iniciando dentro de um tema, sempre estarem praticando. Como que você pode praticar? Você pode praticar sozinho, contando, passando no computador e falando, olhando. Você pode praticar no espelho, ok? Olhando para o espelho, vendo a tua apresentação, tá? Você pode praticar andando, falando, anda para um lado, anda para o outro. Eu já fiz muito esse exercício, ok? Então, sempre que possível, principalmente no início da tua vida de orador, é necessário que você faça exercícios assim, ok? Bom, e se der branco, perder a voz, respire fundo e recomece. Algumas pessoas fazem um exercício muito interessante de oxigenação do cérebro. Elas respiram profundamente e de forma bem lenta para oxigenar o cérebro. Isso também ajuda muitas vezes a conectar-se, né, com as palavras, com as frases, ok? Isso é muito importante também, ok? E é claro também
há um preparo anterior, no dia anterior, no sentido de descanso. O seu cérebro, se ele tiver descansado, ok? Se você dormir uma boa noite de sono, vai te favorecer muito para que você faça uma boa apresentação. Combinado? Bom, lembre-se que és aquele que mais domina o tema. Gente, normalmente quando você vai fazer uma apresentação, você sabe mais que todo mundo, muitas vezes mais que o próprio professor. Então, assim, não tenha medo de alguém te perguntar alguma coisa que você não sabe. Pode acontecer? Claro que pode, mas dificilmente vai acontecer, né? Vamos lembrar também, gente, que banca nenhuma vai para reprovar as pessoas, né? Nem banca de TCC, banca de estágio, banca de dissertação, banca de tese, banca de monografia, ok? Vai para reprovar as pessoas, não, ok? As pessoas vão, os avaliadores vão, para ver se aquele processo foi bem cumprido. Aquele processo tem que proporcionar crescimento humano para o estudante, crescimento técnico e humano para o estudante. Então, se vai para verificar isso, e normalmente não se tem problema, tá? A única banca, tá, que reprova as pessoas, eu não vou falar ela aqui, se você tiver curiosidade eu te falo depois. A única banca que realmente vai para reprovar as pessoas. Então, meus amigos, você pode, você merece, você é capaz. Mas, desde que você tenha mérito, desde que você tenha se esforçado para que tudo isso aconteça. Se você se esforçou, se você preparou, deixa as coisas fluírem naturalmente. Todo o universo conspira a seu favor e tudo vai dar certo. Combinado? Bom, cuidado para não se achar, ok? Muitas vezes pode acontecer de você achar que sabe demais o tema, né? Chega lá na hora e esquece, dá branco, ok? Porque você não se preparou, porque você achou que sabia muito. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu não preparei corretamente um tema, cheguei e fiquei meio enrolado, ok? Bom, passe confiança e evite suposições, evite falar que acha, né? Muitas vezes quem acha não sabe nada ou não acha nada, ok? Quem está falando tem que inspirar confiança. E muitas vezes, quando você fala que acha, você não está inspirando confiança das pessoas. E aí uma perguntinha, como passar confiança? Olha, é claro que a gente vai falar muito ainda, existem várias técnicas, mas o que eu acho mais importante é sua atitude como agente direto da oração. Você falar de maneira direta, olhando nos olhos da pessoa, gesticulando. Tem todo um conjunto de técnicas, né? Aparência, gesticulação, mas não se esqueça, aquele que fala, fala diretamente para a pessoa, olha dentro do olho da pessoa e passa a mensagem dela. Isso é fundamental para que você consiga transmitir a sua mensagem quando você está falando. Ok? O orador não vai olhar somente para o espaço, não. Ele tem que concentrar o olhar dele em alguém ou em várias pessoas, ok? Eu, particularmente, gosto muito de variando o meu olhar. A gente só tem que ter cuidado para não concentrar o olhar somente em uma pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa pode até se sentir incomodada, ok? Então, o recomendado é que você olhe no olho das pessoas, dividindo o olhar, ok? Existem outras técnicas também de passar confiança que a gente vai falar mais para frente, ok? Bom, preparo então da apresentação. Como que nós vamos preparar a nossa apresentação, ok? Dias antes, vamos lá, o que nós vamos fazer dias antes? Planejar o tema, você vai estudar o tema, você vai se informar, você vai ler, vai ver vídeos sobre o tema, você vai tirar dúvidas sobre o tema, você vai fazer anotações sobre o tema. Muitas vezes, quando você vê alguma coisa e anota no papel, você está dando oportunidade ao teu cérebro para fixar aquele conteúdo, ok? Então, planeje esse tema que é fundamental, tá? Leia e se interage sobre o tema, nós falamos, e gaste o tempo necessário. É óbvio que é o seguinte, aqui você se propôs a fazer um seminário, né? Então é óbvio que você vai ter que gastar um tempo para isso aí, né? Tudo tem seu preço. Muitas vezes o seminário bem feito vai ter o preço de se gastar muitas horas, muito tempo para se dedicar a ele. Não se esqueça disso, ok? Construa sua apresentação com antecedência.
Lembre-se que aquela ideia de fazer tudo de última hora, né, que nós, muitas vezes, brasileiros, temos, ok? Isso aí tem que acabar. A gente tem que tentar trabalhar com antecedência. Porque com antecedência eu posso ir melhorando pouco a pouco a minha apresentação e eu posso dar mais tempo para o meu cérebro processar tudo que eu vou falar. Entendeu? Tem coisa que o cérebro não processa de um dia para o outro. Ele precisa de tempo, ele precisa fazer as conexões necessárias para aquele modelo mental que você tem sobre certo assunto ir evoluindo, ok? Então, é necessário que você faça a apresentação com antecedência. Essa antecedência é uma das chaves para o seu sucesso, ok? Vá refletindo, melhorando. Muitas vezes, quando você está fazendo uma caminhada, né, você está ali caminhando, refletindo, pensando na apresentação que você vai fazer, e você tem um insight, você tem uma ideia sobre o que pode melhorar, ok? Então, isso aí é fundamental. Mas você vai fazer isso se você fez com antecedência. Se você faz de última hora, o risco de dar errado é maior. Não se esqueça. Aqui nós estamos falando também de risco. E nós, a todo momento, vamos reduzir o risco de dar errado, né? Apresente para conhecidos por espelho, ou seja, treine a sua apresentação. Isso vai ser fundamental. Treina com a namorada, com o namorado, com o filho, com a filha, para o espelho, você sozinho. É necessário que você treine. Dentro ali do treino, você vai ver as partes que você tem mais dificuldade, ok? Você vai treinar, né? O seu cérebro vai sempre fazendo novas conexões aí de palavras, de frases para você apresentar com mais tranquilidade. E uma coisa muito interessante é a seguinte: sempre no treino há mais problemas, ok? A gente costuma errar mais no treino, porque quando a gente vai falar, tá? Parece que a adrenalina sobe e tudo flui, né, com muito mais facilidade. Então tenha certeza que a sua apresentação vai ser melhor que o teu treino, ok? Bom, conheça o local da sua palestra, ok? É muito comum, por exemplo, se você vai fazer uma palestra no ambiente, você ir com antecedência para se acostumar, para visitar, para olhar, para ver onde que você vai se posicionar com isso aí, ok? E faça um checklist do que você vai precisar. Pode ser interessante para você não esquecer. Muitas vezes você sai para fazer uma palestra, chega lá, você vê que você esqueceu uma coisa interessante e importante para a tua apresentação. Então, você pode fazer uma lista, um checklist para não esquecer de algo importante, ok? Bom, essa dica aqui vale ouro, ok? A pergunta do milhão: quem vai ser seu público? Seu público vai ser de crianças? Seu público vai ser de estudantes dentro do curso? Seu público vai ser de empresas? Eu, por exemplo, já falei de coelhos para todos esses grupos aqui, ó. Já falei para empresas, já falei para estudantes em cursos, para produtores e para crianças também. É óbvio que quando eu vou falar de coelhos para criança, a palestra é de um jeito, o meu linguajar é de um jeito, tá? A minha abordagem é uma, a maneira de falar é uma, muito diferente da maneira de falar para empresas, que é muito diferente da maneira de falar para estudante. A sua apresentação tem que ser condizente com aquilo que você propôs, ok? O nível de profundidade, as palavras que você usa, as frases, as imagens. Então, a pergunta é: a minha apresentação está condizente com aquilo que eu propus? Ok? Então, ó, dica de ouro: conheça o público que você vai trabalhar, ok? Bom, o início da apresentação. E aí, eu vou começar a fazer minha apresentação, o que que eu posso fazer? Eu estou aqui, como que eu posso fazer para relaxar? E para me começar já passando confiança para aquelas pessoas, para me ganhar o meu público. Muitas vezes é necessário que eu ganhe meu público no sentido de trazer essas pessoas, de chamar atenção para mim ou para a palestra. Entenderam? Então, muitas vezes é necessário que você comece bem, chamando a atenção, ok? Bom, como? Comece com um bom sorriso e um bom cumprimento. Gente, um olhar, olho a olho para as pessoas, um sorriso, ok? E um bom dia, uma boa tarde, uma saudação. Isso aí é fundamental no início da palestra. Muitas daquelas pessoas estão te vendo pela primeira vez, ok? E vão carregar essa primeira impressão para o resto da palestra. Então, que essa primeira impressão seja boa, ok? Se apresente
Cuidado para não apresentar demais os seus títulos, ok? Muitas vezes, para uma palestra mais formal, mais acadêmica, é necessário que você fale um pouco dos seus títulos, ou o mestre de cerimônia provavelmente já vai ter te apresentado. Mas cuidado para não falar título demais, ok? Porque muitas vezes você pode estar criando uma distância muito grande da plateia. Então, cuidado para não chamar atenção demais. Você pode contar uma história, né? Desde que essa história tenha a ver com aquilo que você vai falar, desde que essa história seja curta, desde que ela tenha interessante e desde que essa história atraia, né, essa atenção das pessoas. Cuidado para não contar uma história longa demais, ok? E uma história que tenha a ver. Eu já vi palestras iniciarem com histórias maravilhosas, onde a pessoa já começa a palestra refletindo, né? Se contar piada, tenha muito cuidado, ok? Principalmente com piadas de mau gosto, tá? Eu já vi começar a palestra com piadas, ok? E ser muito ruim, tá? Eu já vi também palestra onde a pessoa usava imagens que ela chamava tanto atenção, né? Que todo mundo saiu de lá pensando na imagem que a pessoa colocou. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Bom, o tom de voz tem que ser variável, ok? Isso a gente foca demais na oratória. Um tom de variável, tá vendo? Ó? Variável, ok? Ao longo da tua oração, você vai falando as palavras, você vai subindo e descendo o tom de voz. Principalmente quando você quer dar ênfase a alguma coisa, você sobe o tom de voz, ok? É necessário que o tom seja variável. Se você manter no mesmo tom, as pessoas naturalmente vão perder o interesse. E muitas vezes, né, principalmente pessoas mais jovens, vão ter mais interesse no celular do que na sua palestra. Então, chame atenção para você. Dentre as várias formas de chamar atenção, variar o tom de voz, ok? Bom, fale pausadamente, dê tempo para o seu cérebro e os cérebros dos demais. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim e é uma coisa muito difícil. Vejam que bons oradores, eles falam pausadamente. Quando você fala pausadamente, você dá tempo do seu cérebro pensar no que você vai falar em seguida. Essa é uma das técnicas, né? Você ir pensando sempre naquilo que você vai falar em seguida. Só que para isso acontecer, você preferencialmente tem que falar pausadamente, ok? Além de que quem está recebendo essa mensagem, ok? Tem que também estar entendendo o que você está falando. E muitas vezes o cérebro dessa pessoa precisa de tempo para processar. Então, assim, a gente vê que os bons oradores, os mais conhecidos, falam de maneira mais pausada, ok? Tenta trabalhar isso em você. Eu estou tentando trabalhar em mim, ok? E olhes nos olhos de cada um. É fundamental para você inspirar confiança nas pessoas, você olhar nos olhos dela, ok? Desperta interesse na plateia, há várias formas para isso. Gesticule. Gente, as nossas mãos, os nossos braços, o meu corpo como um todo, ele também fala, ok? Fala no sentido de despertar interesse, chamar a atenção das pessoas. Então, é óbvio, quando eu estou falando, eu também estou gesticulando. É muito diferente, por exemplo, eu ficar parado assim, falando e você somente me escutando. Mas para quem está observando, é óbvio que quando eu gesticulo, as minhas mãos também estão falando. Então, a gesticulação é uma das partes mais importantes da oratória. Você aprender a gesticular, aprender a trabalhar com as mãos, com o corpo em si, ok? Bom, caminhe pelo ambiente. É óbvio que isso depende muito do ambiente, mas normalmente quando as pessoas caminham, quando as pessoas exploram o ambiente, tá? Elas chamam mais atenção, elas prendem mais as pessoas, ok? Muitas vezes, né, principalmente hoje na era da informação, nós estamos disputando aí, quando você faz uma apresentação, você está disputando com o celular que a pessoa tem no bolso. Então você tem que utilizar de todas as técnicas para chamar a atenção dela. Uma delas é caminhar, chegar perto dela, olhar no olho dela, ok? Passar sempre ali perto, ir para um lado, ir para o outro, e isso é muito importante também, ok? Não se esqueça também, isso é uma das coisas mais importantes quando se fala em oratória.
procure ser fiel ao tempo que te concederam. Se você tem uns 50 minutos para fazer uma palestra, tenta fechar entre 45 minutos e 50, próximo ao tempo máximo, mas cuidado para não estourar. E aí o rigor com quem estoura o tempo varia muito conforme o evento. Eu já vi, por exemplo, um evento internacional onde a pessoa tinha 25 minutos para fazer a palestra, ela gastou 20 somente para fazer a introdução. Chegou um ponto que ela foi cortada. Isso aí depende demais, ok? Então, assim, seja fiel ao teu tempo. Procure planejar. Se você tem 15 minutos, vamos fazer em 15 minutos. Ah, Luiz, mas tem tema que não dá para me trabalhar. Gente, veja bem isso aqui. Você pode contar a tua história de vida para uma outra pessoa em 1 minuto. Em 1 minuto eu consigo falar para a pessoa onde eu nasci, quem são os meus pais, onde eu cresci, o que eu faço. Sim, mas eu posso contar para a pessoa a minha história em 1 hora. Né? Dependendo do interesse, se for uma conversa mais interessante, eu posso gastar um dia inteiro para conversar com a pessoa sobre a minha vida. Então, é óbvio que aqui nós vamos variar o nível de aprofundamento, o nível de detalhamento, ok? Então, vejam bem, se vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação, que seja 15 minutos, ok? Ajuste as informações que você vai apresentar ao tempo que você tem, ok? E para finalizar essa primeira aula de hoje, lembre-se, olha só, o bom palestrante faz com que as pessoas saiam da palestra pensando nelas mesmas, ok? Por exemplo, quando você faz uma palestra boa, aquela pessoa não vai sair pensando em você, ela vai sair pensando nela, ok? No que ela pode melhorar em relação àquilo que você apresentou, ok? Agora, se por acaso você chamou muita atenção para si e não fez uma boa palestra, pode ser que ela fique pensando no orador, o que não é bom. O objetivo do orador é passar a sua mensagem, ok? Apresentar aquilo ali e que as pessoas reflitam sobre aquilo que está sendo tratado, ok? Pessoal, então essa aqui foi a primeira aula, técnicas de oratória número 1, tá? Semana que vem a gente vai postar técnicas de oratória número 2 e depois algumas sugestões aí para se fazer uma boa apresentação. Serão 3 aulas, ok? Depois nós já vamos passar aí para as apresentações aqui mesmo no canal de seminários multidisciplinares, ok? Muito obrigado, valeu!